Aleluia. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Exaltado seja o Senhor, glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 2, continuamos o estudo da palavra. Este livro é muito importante, fala sobre a redenção, sobre a libertação do povo de Deus, em especial da libertação do povo de Israel, mas o que aqui está escrito se aplica a nós hoje, povo de Deus somos nós. João 1,12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Glória a Jesus. Paramos quinta passada em Êxodo capítulo 2, o episódio do nascimento de Moisés. Nós vimos que a mãe de Moisés, capítulo 2, versículo 2, viu que a criança era formosa e escondeu-a por 3 meses. A expressão viu que a criança era formosa significa que, trazendo do original do hebraico, significa que a mulher viu que a criança tinha algo de divino, algo de espiritual, tinha um toque de Deus. Então a mãe conseguiu enxergar uma ação de Deus. Salmo 46 diz: vinde, contemplai as obras do Senhor. Jesus disse em João 3 que quem não nascer de novo não pode sequer ver o reino de Deus. As obras de Deus são feitas de tal forma que se os olhos da fé não forem abertos, a pessoa comum, leiga nos assuntos de Deus, vai atribuir isso ao acaso. Diga glória a Jesus. É preciso ter olhos tocados, olhos ungidos para ver as obras de Deus. Fala para o irmão do lado, você precisa ver o que Deus está fazendo. Glorificado seja o Senhor. Já comentamos sobre o fato que a mulher escondeu a criança. Havia uma ordem expressa do rei do Egito para que todos os meninos fossem mortos. Mas esta mãe teve um ato de coragem e escondeu a criança o tanto quanto pôde. Comentamos também sobre isso rapidamente. Quando você consegue enxergar uma obra de Deus, uma obra latente, uma obra nascente, inicial que Deus está fazendo na tua vida. Existem muitas coisas nesta terra para abortar o que Deus quer fazer. Por isso que nós temos que ser despenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4. Diga glória a Jesus. Significa o seguinte: certas coisas Deus nos dá para nós guardarmos até o momento oportuno. Jesus disse em Mateus 13 a parábola do tesouro escondido. 2 Coríntios 4 também fala do tesouro em vasos de barro. Algumas coisas Deus nos dá e temos que reservar até o momento certo. Falamos sobre João Batista, que diz lá em Lucas capítulo 1, que ele viveu nos desertos até a hora que ele tinha que se manifestar em Israel. Diga glória a Jesus. Irmãos, é muito importante nós compreendermos isto. Irmãos, as obras de Deus são feitas em cooperação com os homens, em cooperação conosco. 1 Coríntios 3 diz que nós somos cooperadores de Deus. Nós temos que agir junto. Lógico que quase tudo é o Senhor que faz, mas existe uma parcela que cabe a nós. Diga glória a Deus. Então, irmãos, tem planos de Deus para a tua vida que você precisa cooperar, que você precisa colaborar, que você pode retardar estes planos. Certas promessas de Deus são condicionais.
Então, irmãos, é necessário buscar ao Senhor. Irmãos, nós sempre precisamos de reavivamento. Nós estamos entrando aqui na história do nascimento de Moisés. Irmãos, tudo Deus preparando. Deus escolheu Moisés desde o ventre, Deus o fez nascer em ouvido, em resposta ao clamor do povo que pediu um libertador. Deus fez ele nascer, preparou os pais e tudo mais. Mas, irmãos, se Moisés não tivesse também se posicionado, de início ele foi na carne, mas ele se quebrantou e fugiu para o deserto de Midian, ficou 40 anos lá. Irmãos, se ele não tivesse se quebrantado e se colocado na posição, o plano teria frustrado. E enquanto isso, o povo de Israel estava sofrendo, esperando que o servo de Deus ficasse pronto. Fala para o mundo lado, Deus quer que você esteja pronto. Precisamos de reavivamento. Irmãos, as coisas espirituais sempre precisam ser despertadas em nós. Romanos 13 diz: já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. Efésios 5: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Irmãos, Deus opera, só que são tantas coisas nesta terra que querem abafar o que Deus está fazendo. Muitas vezes precisamos ser novamente tocados, novamente despertados pelo Senhor. Fala para o mundo lado, você precisa de avivamento. Diga glória a Jesus. Um avivamento espiritual. Você precisa de vida de Deus. Irmãos, isso tem que ser buscado. Amós 5,6, assim diz o Senhor na casa de Israel: buscai-me e vivei. Enquanto estamos buscando ao Senhor, estamos vivendo. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Versículo 3, também comentamos, a hora que chegou, que a mãe de Moisés não podia mais esconder a criança, ela precisava deixá-lo, precisava largá-lo. O que ela fez? Fez um cestinho de vime, betumou, quer dizer, impermeabilizou, colocou no rio. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 5: a irmã do menino postou-se de longe para saber o que havia de acontecer à criança. A filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, enviou sua criada, e a tomou, e abriu-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a irmã da criança à filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi-se a moça, chamou a mãe do menino, então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Diga glória a Jesus. A mãe de Moisés largou a criança, largou Moisés, bebê, nas águas do rio, mas de forma protegida, e a providência de Deus encarregou-se do resto. Irmãos, essa parte da história fala de momentos que nós estamos em luta, temos algo que queremos preservar, mas chega a hora de entregar isso nas mãos do Senhor. Chega o momento do amadurecimento da fé, chega o momento da completa confiança em Deus, chega o momento em que as nossas forças humanas, a nossa capacidade humana se esvai, se esgota. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus quer que todos nós tenhamos experiências de fé. A melhor concepção de fé é a outorga da vida aos cuidados de Deus, a entrega da vida aos cuidados do Senhor. Fé não é apenas uma verbalização, não é uma profissão verbal de fé, mas é uma vida de fé. Hebreus 10:38, o justo viverá da fé. Fala para o mundo lá, o justo viverá da fé.
Só que, irmãos, nós vivemos, gostamos de ter o controle de tudo que nos diz respeito em nossas próprias mãos. Só que isso, irmãos, acaba nos deixando ansiosos. Irmãos, as coisas estão se acelerando. Nós temos observado uma completa alteração na ordem climática da Terra. Em todas as revistas ficam falando sobre o aquecimento global. Curitiba nunca teve um clima desse jeito. Diga glória a Jesus. Há 30 anos atrás, em março, já estava frio e bem frio. Agora tem esse calor de arrebentar. E, irmãos, e é engraçado, quanto mais a medicina evolui, mais doença aparece. As minhas crianças estão na 3ª virose. Irmãos, mas eu lembro quando eu era criança, não tinha virose, eu não faltava na aula. As minhas crianças estão faltando na escola. Eu não faltava na escola. Eu lembro, tinha os boletins escolares até esses dias. Eu faltei na 2ª série porque eu peguei sarampo. Diga glória a Jesus. Mas na 1ª série eu nunca faltei na aula. Então, irmãos, quer dizer, o tempo passou, a medicina evoluiu, as doenças também. Só que as doenças evoluíram mais. Fazem misericórdia. Então, irmãos, o homem quer ter tudo, o domínio de tudo sobre suas mãos, mas é impossível. Irmãos, o crente tem que viver pela fé, o crente tem que confiar em Deus. Fala para um lado, confiar em Deus. Então, o momento da mãe largando a criança naquelas águas. Os irmãos pensem, façam uma imagem mental disso. Amor de mãe, um dos vínculos mais fortes que existem, era um bebê muito pequeno. Diz ali o texto, né? Diga glória a Jesus. Escondeu 3 meses e não pôde mais. Versículo 2, diga glória a Jesus. Momento difícil, imagina a luta humana daquela mãe tendo que largar. Mas ela precisava confiar em Deus, irmãos, e olha o que a providência de Deus fez. Caiu bem isso próximo da princesa, filha de Faraó, filha do homem que tinha mandado matar as crianças. Irmãos, Deus gosta de escrever a história com finas ironias. Faraó manda matar os meninos e Deus manda um menino para ser criado às custas dele. Diga glória a Jesus. O próprio Faraó pagando a educação da criança que ele já mandaram matar. Irmãos, é assim que Deus faz as coisas. Diga glória a Jesus. A experiência dos pais quando veem os filhos crescer e tem que abrir mão, tem que entregar. Comentamos rapidamente sobre isso quinta-feira passada. É só preparar, como a mãe preparou este cesto impermeável. Não precisava ter medo, a criança não ia afogar. O resto ficava nas mãos do Senhor. Quer dizer, os pais têm que preparar os filhos na fé. O melhor tesouro que podemos dar aos nossos filhos é exemplos de fé. Diga glória a Jesus. E chega o momento de entregar, irmãos, é uma luta do homem com Deus. Irmãos, até Jesus passou nesta luta, Lucas 22, no jardim do Getsemane, em que Jesus teve que se entregar. Não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Irmãos, isso é difícil porque a nossa natureza humana luta. O Senhor me fez pensar muito essa semana sobre as crises dos crentes. Eu comentei um pouquinho sobre isso domingo. Tantos salmos foram escritos em momentos de crise. Irmãos, passa tanta coisa na nossa cabeça e nos nossos sentimentos. Diga glória a Jesus. Irmãos, os servos de Deus foram assim. Davi, que compunha salmos, que foi um homem de guerra, ele também tinha instantes sérios, salmos que ele escreveu, por exemplo, Salmo 69, Salmo 102, dificuldades seríssimas que ele passou. Se nós lermos a biografia de grandes homens da história, homens de Deus, um dos maiores pregadores que já existiu foi um inglês chamado Charles Spurgeon, viveu em 1800 e pouco lá em Londres. Ele pregava maravilhosamente, 10.000 pessoas iam nos cultos naquela época, não tinha microfone, diga glória a Jesus, para ouvi-lo, 10.000 pessoas. Era um homem que falava maravilhosamente das coisas de Deus, só que ele tinha crises depressivas seríssimas, tinha que lutar com Deus para sair delas. Tantos outros homens foram assim. Irmãos, nós passamos por muitas crises. Por isso está escrito: muitas aflições tem o justo, mas o Senhor o livra de todas. Fala para o irmão do lado: Deus vai te dar o livramento. Deus vai te dar o livramento. Deus vai te dar o escape.
Irmãos, a nossa fé tem que ser provada. 1 Pedro 1,7. A grande vitória que temos que ter é viver pela fé, porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios capítulo 5. Entregar, irmãos, então, a mãe largando a criança dentro desse cestinho. Jesus amado, diga glória a Jesus. Irmãos, e a Bíblia não é melodramática. Se fosse um filme, já iam fazer um teatro em cima disso. Não. Só conta isso que a mãe teve que fazer. Irmãos, são atos de fé. Diga glória a Jesus. Deus não está tão preocupado com as nossas emoções quanto nós pensamos. O que Deus quer de nós são atos de fé. Fala para o irmão do lado, atos de fé. Muitas vezes esses atos de fé rasgam os nossos corações, rasgam a nossa carne, rasgaram de Jesus também. Por isso que diz lá em Hebreus 10, entrando pelo novo caminho, pelo véu, isto é, pela sua carne. Como diz Mateus 27, que o véu do templo se rasgou, a carne de Jesus também teve que ser rasgada. Hebreus 5,8, né? Jesus aprendeu a obediência pelo que padeceu. Então, irmãos, é um sofrimento para nós aprendermos a confiar no Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, todos nós, voltando a falar sobre as crises, todos nós passamos por essas crises. Quando nós somos mais jovens, nós temos mais disposição física, mais ânimo, e isso nos dá uma falsa sensação de controle, que a gente consegue fazer todas as coisas. O tempo vai passando e vem os 30 e tralalá, fazem misericórdia, e por causa de mudança fisiológica, psicológica, nós vamos enxergando mais as nossas impossibilidades. Não que nós vamos tendo mais impossibilidades, nós apenas estamos enxergando elas. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, daí nós entramos em crise, nós temos que entrar em um concerto com Deus. É aquilo que Jesus disse para Pedro em João 21, quando eras mais moço, tu mesmo te dirigias e ia para onde querias, mas quando fores mais velho, outros te levarão e te conduzirão para onde tu não queiras. Diga glória a Jesus. Chegam muitos momentos em nossa vida em que nós temos que nos render à vontade de Deus. Irmãos, e os caminhos de Deus são muito estranhos. Olha aqui o texto, a mulher teve que largar a criança no meio do rio. Mas, irmãos, que ideia dessa mulher. Diga glória a Jesus. O que passou na cabeça dessa mulher? Pôr a criança no rio. O que faria? Iria fugir de noite, escondido a pé, não sei para onde, para outro país? Qual ideia poderia passar na nossa cabeça? O que passou na cabeça dela é pôr a criança no rio. Mas, irmãos, Deus usou, irmãos, como falamos, foi uma cooperação entre o homem e Deus. A mulher teve a ideia e Deus usou isso. Diga glória a Jesus. Os caminhos de Deus são muito estranhos, mas foi um momento de absoluta rendição, de absoluta fé. Diga glória a Jesus. Irmãos, foi um passo de fé. A mulher teve que entregar. Fala para o irmão do lado de novo. Deus quer um passo de fé. Diga glória a Jesus. Muitas vezes na vida profissional, Deus está esperando de nós um passo de fé. Muitas vezes para ser liberto de algum problema, de algum pecado, de alguma obsessão. O Senhor tem me falado muito essa semana sobre obsessão. O maligno gosta de deixar a nossa cabeça fervendo com um assunto único. Fala sem misericórdia. Tem mulher que acorda brava com o marido e só fica o dia inteiro pensando no marido, com raiva. Faz misericórdia. Isso é opressão, isso é diabólico. Jesus quer te libertar em nome de Jesus. Tem coisa bem melhor para pensar. Não que teu marido seja tão ruim. Diga glória a Jesus. Mas pensa nas coisas de Deus, pensa nas bênçãos. Irmãos, isso é fácil falar. Isso é uma opressão espiritual, tem que ser expulsa em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, século 21, essa terra está descontrolada.
desequilibrada. Irmãos, a alteração climática, como já falamos, isso mexe conosco. Estava lendo uma reportagem falando sobre como o clima afeta a nossa personalidade, nosso comportamento psicológico. Irmãos, e os dias são maus, como diz a palavra do Senhor, Efésios 6. Diga glória a Jesus. Irmãos, e tudo isso que acontece na terra, isso nos afeta, isso quer nos dar depressão. Depressão, o mal do século. As pessoas ficam afetadas, querem fazer as coisas, não têm ânimo, sempre estão cansadas, amarguradas, entristecidas, perdeu a alegria nas coisas da vida. Irmãos, isso é muito maligno. O Senhor quer te libertar. Fala para o mundo lá, o Senhor quer te libertar. Libertar. Irmãos, e para sair disso tem que ter passos de fé. Irmão amado, isso é uma luta sangrenta. Meu Deus amado, diga glória a Jesus. Deus já me permitiu ter depressão e me deu a graça de ter a vitória disso sem remédio, sem tratamento nenhum. Mas é uma luta muito sangrenta. Mas o Senhor dá vitória. Fala para o mundo lá, do Senhor dá vitória. As correrias deste mundo. Irmãos, aqui está a lição que o Senhor nos passa nesse texto. A mulher tendo que entregar a criança neste rio, mas Deus estava por cima de todas as coisas. Irmãos, Deus tem as peças certas nos lugares certos. Deus tem a pessoa certa para cada providência. Fala isso para o mundo lado. Deus tem a pessoa certa para cada providência. Deus tocou, e Deus colocou essa filha de Faraó ali, naquele lugar. Deus tocou em seu coração. Muitas vezes Deus toca no coração das pessoas, para elas se enternecerem pela obra de Deus. Diz lá Atos 16 que Deus tocou no coração de Lídia para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia, e ela convidou daí os apóstolos para irem em sua casa, e ali abriu-se uma igreja, a primeira igreja da Europa, na casa daquela vendedora de púrpura, tinta vermelha, que na época tingia os tecidos. Diga glória a Jesus. Deus tocando o coração. Neemias, o copeiro do rei, Neemias capítulo 1, ele estava aflito pela situação de Jerusalém, e ele foi para o serviço muito consternado, e o rei da Pérsia, viu o seu abatimento e perguntou o que era, e Deus tocou no coração daquele rei para que estivesse solícito, estivesse disposto a cooperar com a obra de Deus. Diga glória a Jesus. Depois Deus levantou Esdras. Deus tocou no coração de Ciro, o rei da Pérsia, e o coração dele se abriu para a obra de Deus. Irmãos, quantas vezes Deus toca no coração até de ímpios, e eles se quebrantam para ajudarem a obra de Deus. Diga glória a Jesus. Então, meu amado, creia na providência de Deus. Fala isso para um lado, creia na providência de Deus. Deus tocou no coração daquela princesa, e ela se quebrantou, ela se enterneceu pela criança. Deus tocou no coração de Boaz, e ele se preocupou com a situação de Ruth e Noemi. Diga glória a Jesus. Um dos casos mais gloriosos na palavra do Senhor, de providência de Deus, quando Deus toca no coração de alguém. Então, meu amado, busque ao Senhor. Irmãos, a mãe de Moisés não buscou o homem, ela confiou em Deus. Irmãos, se fosse uns e outros por aí, cheios de lábia, ia lá, se fosse no Egito, ia lá falar com o vereador do Egito, ou com o prefeito, ou até com a filha do faraó. Ia lá passar uma conversinha nela. Fazia misericórdia. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus. 2 Coríntios capítulo 10. Diga glória a Jesus. A mãe de Moisés não buscou o homem, ela buscou a Deus. Salmo 62:1. A minha alma espera somente em Deus. Fala para o mundo lado, somente em Deus. Somente em Deus. Irmãos, muito crentes que são muito faladores. Crente e lábia são coisas incompatíveis. Falo assim, incompatíveis.
Se quer falar alguma coisa para alguém, fale para o Senhor. Deixe Deus tocar no coração. Diga glória a Jesus. Mas a gente vê umas coisas até feias. Às vezes tem uns missionários que vêm por aqui que contam uns testemunhos que... não sou só eu, tem muitos irmãos aqui que não são inocentes, que vê a coisa assim, a gente vê que o missionário deu uma cantadinha em alguém para ganhar alguma bênção que ele estava querendo. Fala assim, misericórdia, isso é feio, viu? Fala para nós, isso é feio, isso é horroroso. Diga glória a Jesus. Sabe aquela história assim, não pede, mas, ai, eu queria tanto isso. Vai se cantar coisa mais feia. Fala para Jesus. Diga glória a Deus. Fala para nós assim, fala para Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, olha que exemplo, irmãos. A mulher de Moisés não procurou ninguém. Ela entregou nas mãos do Senhor da forma mais absurda aos nossos olhos, mas deu certo. Diga glória a Jesus. Continuando, foi parar lá nos braços da filha de Faraó. Meu amado irmão, como são os caminhos de Deus? Salmo 18:30. O caminho de Deus é perfeito. Fala para um lado, o caminho de Deus é perfeito. Deus colocou a criança nos braços da filha de Faraó e tocou no coração dela. Meu amado irmão, quando Deus, está lá, né? Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir, e se ele soprar, faz o inferno explodir. Diga glória a Jesus. Olha o que Deus faz, Senhor amado. Irmãos, quando Deus quer fazer, operando Deus, quem impedirá? Isaías 43:10. Diga glória a Jesus. Então, meu amado irmão, é necessário crer em Deus. É necessário crer em Jesus. João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Palavras de Jesus em Marcos 11. Tende fé em Deus. Na verdade vos digo que se disserdes a esta montanha, levanta-te daqui e lança-te no mar, e não duvidardes em vosso coração, mas crerdes, assim se fará. Irmãos, o Senhor quer fé. Fala para o lado, Deus quer fé. Irmãos, olha o que Deus faz em resposta à fé. Irmãos, eu tenho ouvido falar de muitas maravilhas. Irmãos, está escrito na palavra do Senhor que no final dos tempos, sim, haveria muitas batalhas, muitas lutas, muitas catástrofes, mas também haveria um derramamento do poder de Deus, qual nunca tinha sido visto anteriormente. Diga glória a Jesus. Ontem eu estava vendo um documentário sobre o missionário Reinhard Bonk. Ele é alemão e Deus o enviou como missionário na África. Ele tem 67 anos de idade. Enquanto tem gente por aí que acha que passou dos 50 já pode ficar no banco de reserva da obra de Deus, fazem misericórdia. Irmãos, um documentário de um culto na capital da Nigéria. A cidade tem 5,5 milhões de habitantes. No culto que ele fez, tinha 6 milhões de pessoas no culto. Só pessoas que aceitaram a Jesus e preencheram os formulários e entregaram. Num só culto, 1.093.000 pessoas se converteram num culto. Irmãos, isso é poder de Deus no final dos tempos. Isso é obra de Deus. Nunca se ouviu que num culto 1 milhão de pessoas se convertessem. Deus está agindo. Diga glória a Jesus. Vi um outro documentário que um irmão da igreja me emprestou, de um missionário aqui do Brasil, da Bahia, acredite se quiser. Diga glória a Jesus. Irmãos, um rapaz bem jovem, e foi filmado assim, bem filmado, para não deixar dúvida nenhuma, Deus usando ele com operação de maravilhas. Ele ora pelos enfermos com imposição de mãos, unção com óleo, e a doença sai na mão dele. Filmado bem de perto assim, para não deixar dúvida nenhuma.
é câncer, é cálculo renal, é tumor na coluna, coisas impressionantes, irmãos. Deus está fazendo, Deus está operando, Deus tem pressa, a obra de Deus tem urgência. Romanos 9, Deus completará a sua obra na terra, abreviando-a. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, Deus tem pressa, é hora de Deus realizar maravilhas, é hora de crer em Deus. Lucas 18:8, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos, final dos tempos vai ser assim, coisas estrondosas da parte de Deus e coisas estrondosas da parte do diabo. Faz misericórdia. Irmãos, vai ser a obra final, o despertar final das coisas de Deus. Mas, irmãos, o distintivo do crente sempre será a fé. 1 João 5,4, esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Creia no poder de Deus. Fala para nós assim, creia no poder de Deus. Irmãos, Deus vai fazer coisas tremendas, já está fazendo. Quer fazer nesta igreja, quer fazer no nosso meio, quer fazer na tua vida. Mas, irmãos, as operações de Deus é sempre no meio de muita batalha. Não perca a fé, jamais. Fala isso para um do lado, não perca a fé. Não perca a fé. Guarda a fé no Senhor. Em qualquer circunstância que acontecer na tua vida, confia em Deus. Diga glória a Jesus. Foi parar aqui a criança nos braços de Faraó. Louvado seja o Senhor. Irmãos, como Deus trata do homem com ironia. Diga glória a Jesus. Daí a menina foi correndo chamar uma ama, que na verdade é a própria mãe da criança. Então a mãe pôde cuidar oficialmente do seu próprio filho, recebendo para isso só Jesus. Fala assim, só Jesus. Só Jesus. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. Deus quer abrir uma providência para você. Fala isso para um lado. Deus quer abrir uma providência para você. O mesmo Deus que operou na vida de Moisés 1900 anos antes de Jesus quer operar na tua vida. Esse é o nosso Deus para sempre, será o nosso guia até a morte. Salmo 48. Diga glória a Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, como Deus gosta de usar de ironia. Faraó se sentia tão poderoso. Se ele sonhasse que às suas custas estava sendo criado o homem que ia tirar o povo de Israel do Egito. Estava sendo criado às suas custas o homem que ia afundar todo o exército do Egito no Mar Vermelho. E ele pagando para isso. Diga glória a Jesus. Fala para nós assim, não brinque com Deus. Ah, meu amado, como Deus gosta de pegar o soberbo. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Diz no livro de Jó, e Paulo escreveu isso lá em 1 Coríntios capítulo 1. Diga glória a Jesus. A pessoa com Deus que dá uma de muito sabida, Deus prega uma peça de finíssima ironia em cima da pessoa. Diga glória a Jesus. Meu Deus amado. Então está aqui a situação de Faraó, sendo Deus usando ele, usando mesmo, e para a vergonha dele. Diga glória a Jesus. Meu amado, por isso que o servo de Deus tem que se dispor nas mãos do Senhor. Nunca endureça o teu coração. Como diz lá Hebreus 3, não haja em nenhum de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Fala para o meu lado, não endureça o teu coração. Meu Deus amado. Louvado seja o Senhor, diga glória a Jesus. Salmo 2 diz que Deus zomba dos ímpios. A história de Deus fazendo Nabucodonosor pastar 7 anos. Irmãos, a história de Deus pôr Jonas dentro da baleia. Meu Deus amado.
falam assim: não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Deus te prega uma peça que você nunca mais esquece. Diga glória a Jesus. Irmãos, e Deus faz isso mesmo. Senhor eterno. Já falei para os irmãos daquele filósofo francês Voltaire, 1800 e qualquer coisa, que ele disse assim: mais 100 anos e a Bíblia vai desaparecer da terra. Pois não é que hoje a sede da Sociedade Bíblica Francesa é na casa dele? Diga glória a Jesus. Ele morreu e você nunca ouviu falar dele, certo? Mas Deus ouviu, não gostou da história e pregou uma peça em cima dele. A Bíblia tanto não sumiu que está na casa dele. Ele está no pó faz tempo e a Bíblia está na casa dele. Então fala para o lado de novo: não brinque com Deus. Diga glória a Jesus. Deus eterno. Então, irmãos, está aqui: a criança chegou nos braços de Faraó, foi criada, sustentada pelo inimigo. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas isso é tão impressionante. Deus manda Elias para o deserto e sustenta Elias com corvos, que traziam pão e carne de manhã, pão e carne de tarde. Diga glória a Jesus. Da onde que sai? Quem que fazia esse pão, será? Porque corvo não faz pão. De onde que eles tiraram? Pode muito bem ser que Deus mandava alguém: faça pão e coloque aqui. Por uns 3 anos. Irmãos, Deus faz cada coisa. Diga glória a Jesus. E como esses corvos eram obedientes, hein? Meu Deus amado, Deus mandava: leva lá. Eles iam. Nunca chegaram atrasados. Diga glória a Jesus. Irmãos, a Bíblia está cheia disso. Deus mostrando que os animais são melhores do que os homens. Irmãos, o livro de Jonas é incrível. Deus mandou a tempestade, ela foi. Deus mandou a tempestade sair, ela saiu. Deus mandou a baleia engolir o Jonas, ela engoliu. Deus mandou a baleia vomitar, ela foi na hora. Vai ver que não aguentava mais o Jonas. Diga glória a Jesus. Deus mandou o Jonas, ele não foi. O único que desobedeceu foi o homem. Diga glória a Jesus. Irmãos, Marcos capítulo 1 diz que Jesus na tentação do deserto vivia entre as feras. Jesus no deserto 40 dias cercado dos animais, e nenhum dos animais fez mal a Jesus, pelo contrário, até a natureza lhe rendia glórias. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, confie na provisão do Senhor, obedeça a Deus. Fala para nós assim: obedeça a Deus. Aquela prova que Deus impôs à viúva de Zarefate, 1 Reis 17, Deus mandou o profeta na casa dela. Irmãos, um profeta morto de fome, Deus manda ele ser sustentado por uma viúva mais pobre que ele, uma viúva. Diga glória a Jesus. Pois Deus multiplicou a farinha na panela e o azeite da botija, não faltou de jeito nenhum. Providência de Deus. Fala para nós assim: providência de Deus. Canta lava sudahariás, racanta lava sudaharconta, ricancida canta lava hariás. Diga glória a Jesus. Irmãos, com base nesse texto eu posso até dizer o seguinte: quando Deus quer, Ele pode mandar até o diabo sustentar alguém, se Ele quiser. Pois não mandou o agente mais diabólico que tinha na época, que era Faraó, sustentar o Moisés? Mandou. E sustentou, e não achou ruim ainda. Diga glória a Jesus. Então fala para nós assim: Deus é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Irmãos, e olha as experiências que Deus estava fazendo o seu servo passar desde criança. Essa experiência de 3 meses ele não lembrava, só a mãe dele que relatou. Mas depois, grandes irmãos, Deus fez com que Moisés fosse criado em 2 mundos. A ama era a mãe judia, a mãe adotiva era a princesa egípcia. Criado com a fé dos judeus, com a cultura do Egito. Diga glória a Jesus. Ser de 2 mundos, de 2 culturas absurdamente diferentes.
e Deus fez com que Moisés fosse assim. E diz lá em Hebreus 11 que ele foi criado em toda a cultura, em toda a sabedoria do Egito, e a sabedoria do Egito na época era cheia de bruxarias e cheia de magia. E Deus fez com que Moisés fosse criado nisso. Diga glória a Deus. Irmãos, tanto que depois, quando Moisés já tinha 80 anos, que foi confrontar Faraó com as pragas, e Faraó chamou os seus magos que imitavam as pragas, Moisés já conhecia aquele povo, já conhecia tudo aquilo lá. Diga glória a Jesus. Mas o poder de Deus era maior, e o páreo foi fácil de vencer. Os magos acompanharam Moisés até a segunda praga, na terceira já foi um fiasco. Diga glória a Jesus. Na praga dos piolhos, nem os magos conseguiam parar em pé de tanta coceira. Fala assim, misericórdia. Jesus eterno, irmãos, as ironias de Deus. Tá, Moisés lançou o cajado que virou serpente. Os magos também lançaram os cajados que viraram serpentes. Só que a de Moisés engoliu todas as outras. Diga glória a Jesus. Irmãos, que coisas que Deus faz. Irmãos, o Senhor está falando nessa noite. Deus quer aumentar a tua fé. Fala isso para o mundo lado. Deus quer aumentar a tua fé. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Que providência tremenda. E outra, Deus fazendo com que um servo seu seja cidadão de dois mundos. Não é por quê? Porque Moisés iria tirar o povo de Israel do Egito, teria que confrontar Faraó, e estaria absolutamente por dentro de tudo. Irmãos, nós como servos de Deus também somos cidadãos de dois mundos. Diga glória a Jesus. 2 Coríntios 5, somos embaixadores da parte de Deus, como se Deus por nós rogasse. Filipenses capítulo 1, a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador do corpo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme ao seu corpo glorioso. Aliás, é Filipenses 3, diga glória a Jesus. Então somos cidadãos dos céus. Mas Jesus disse em João 17, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Também estamos aqui, diga glória a Jesus. Mas irmãos, qual a maior característica em Moisés? Ele nunca esqueceu de onde ele veio, do povo de Israel, do povo de Deus. Ele nunca esqueceu a sua origem, e isso nele falou mais forte. Diga glória a Jesus. Hebreus 11 diz que Moisés teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Chegou um momento, ele fez a escolha, e ele escolheu bem, ele escolheu o caminho do Senhor. Fala para um lado, escolha o caminho do Senhor. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Irmãos, por isso que é tudo tão profundo, e tem que seguir o que está escrito na palavra. Basta criar a criança no caminho de Deus. Depois pode ser até os feiticeiros do Egito não demovem, porque a palavra de Deus fala mais alto, a herança espiritual fala mais alto. Diga glória a Jesus. Irmãos, encher a cabeça de Moisés de tudo que foi cultura deste mundo, mas isso jamais o demoveu. Mesmo antes dele ter uma experiência mais profunda com Deus, aos 40 anos, ele já queria defender o seu povo de origem, o povo judeu, porque aquela sua herança falava mais alto. Diga glória a Jesus. Irmãos, Daniel, criado em toda a cultura da Babilônia, mas diz lá Daniel 1, propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Diga glória a Jesus. José, que também viveu na corte do Egito, mas nunca esqueceu, nem na hora de morrer, ele esqueceu das promessas de Deus. Irmãos, Deus não quer crentes fracos. Fala isso para um lado. Deus não quer crentes fracos. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, Moisés foi criado no meio das bruxarias do Egito, daqueles magos, daqueles encantamentos, daquele milhão de deuses que tinha no Egito, mas isso nunca o afetou. Diga glória a Deus. Irmãos, tem tanto crente por aí se balançando por nada. Deus quer fé robusta, Deus quer fé enraizada, inabalável. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, nunca se esqueça da sua origem.
Glória a Deus. Diga glória a Jesus. No qual, aqui diz que a princesa o adotou, daí Moisés ficou sendo filho adotivo. Diga glória a Jesus. A Bíblia dá poucos exemplos de filhos adotivos. Não tão poucos assim. Um é Moisés e outros são todos os crentes. Falam assim: você é filho adotivo? Nós somos filhos adotivos de Deus. Ele nos deu o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Romanos 8 e Gálatas 4. E porque sois filhos, Deus lhes deu o espírito de seu Filho, que clama também Abba Pai. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Então a mulher adotou a criança. Continuando, versículo 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande... Então, olha só, irmãos, como que era a coisa. O povo de Israel estava escravizado, e Deus fazendo o libertador nascer, fazendo o libertador crescer, ter experiência com Deus, ser criado, ser formado. O povo de certo reclamava que Deus não ouvia. Irmãos, Deus sempre ouve e Deus age. Deus está trabalhando, só que você tem que esperar a obra de Deus se completar. Deus age em silêncio. Fala isso para um lado. Deus age em silêncio. Louvado seja Deus. Sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas. E viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. Então, irmãos, foi iniciativa de Moisés. Estava no palácio, criado com aquele povo, mas ele quis ver o seu povo de origem, os judeus, viu e já se enterneceu, já se compadeceu por eles. Irmãos, aqui já se mostra o coração deste homem. Não era um homem acomodado. Estou lendo um livro do Russell Shedd que diz que o sentimento de acomodação das igrejas é o que mais mata o avivamento. Quando o crente já não sente necessidade de ter uma nova experiência com Deus, esse é do primeiro passo para a morte espiritual. Fala para um lado, não seja acomodado. A situação pessoal de Moisés era confortável, mas o povo de Deus sofria. Meu amado irmão, se Deus te deu a graça de ter uma vida mais ou menos confortável, tome cuidado com isso. A quem muito é dado, muito será exigido. Diga glória a Jesus. Jesus disse expressamente em Lucas 16: granjeai amigos com as riquezas injustas, para que quando faltarem estas, vos recebam eles em tabernáculos eternos. Irmãos, as coisas que Deus nos dá dessa vida é para servirmos, é para socorrermos, é para repartirmos. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, reparta. Reparta. 2 Coríntios 8 fala da graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, que na sua absoluta pobreza redundou em riquezas da sua generosidade. Geralmente é assim, quanto mais pobre a pessoa, mais generosa. É só ter um pouquinho mais, daí já vira um muquirana. Favas em misericórdia. Irmão, Jesus disse assim em Lucas 12: dai esmolas do que tendes e tudo vos será limpo. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que significa isso? Irmãos, nesta terra, até ter uma vida confortável, até isso é pecado, até isso tem que te deixar se sentindo mal. Irmãos, olha Moisés, ele poderia muito bem ficar lá no palácio de Faraó, mas e o povo de Deus que estava sofrendo? Quantas pessoas que estão sofrendo por aí? Lembre-se da passagem do rico e Lázaro, Lucas 16 também. O rico viveu todos os dias regalado aí esplendidamente, até que morreu e foi para o inferno. Favas em misericórdia. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Lucas capítulo 6. Fala para nós assim: seja generoso.
Tenha um coração aberto para o povo de Deus, não fique fechado em si mesmo. Fala para um lado, tenha um coração aberto. Coração aberto para os que sofrem, coração aberto para o povo de Deus, coração aberto para a obra de Deus. Diga glória a Jesus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Lembre-se da parábola do bom samaritano. O bom samaritano andando na estrada viu um ilustre desconhecido e foi servi-lo, foi socorrê-lo. Diga glória a Jesus. É isso que Deus quer. Fala para o mundo do lado assim, é isso que Deus quer. Glorificado seja o Senhor. Fecha os teus olhos. Senhor amado, como diz em Abacuque capítulo 3, ouvi a tua voz e temi, aviva a tua obra pelos séculos dos séculos. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, queremos crer mais em Ti, queremos entregar, queremos esperar inteiramente na graça do Senhor. Meu Deus, queremos descansar nas Tuas providências, não queremos andar ansiosos em nada, antes em tudo queremos apresentar a Deus os nossos pedidos em oração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Senhor, entra com providência em nossas vidas, acrescenta a nossa fé. Meu Deus, nós queremos viver pela fé. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, renova cada um, fortalece cada um, meu Deus, edifica a cada um. Meu Deus, faz-nos vencer toda crise, toda luta interior, todo assédio do diabo na nossa mente, faz-nos vencer em nome de Jesus. Meu Deus, rasgamos a nossa alma diante de Ti, meu Deus, tira de nossa mente todo pecado, todo pensamento de incredulidade, toda dureza de coração, todo mau humor, todo sentimento de desgosto, arranca isso, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Queremos nos alegrar nos cuidados de Deus.